Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Chegamos no episódio número 8 de Warif, é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, a gente vai detalhar tudo para vocês. Que episódio incrível, incrível, incrível. E sempre lembrando, né, que se você não viu o episódio ainda, bom, o nosso episódio aqui do podcast vai falar tudo sobre o episódio, então vai ser spoiler o tempo todo, tá bom? Então fiquem aí já avisados, né? Mas se tu já viu o episódio e tá com a cabeça explodindo, louco para falar sobre o episódio, louco para entender melhor o que te escapou, o que tu não entendeu, ou simplesmente quer reviver esses momentos com a profundidade que o Nerdverso dá, então sim, você está no lugar certo. E eu sou o Diegueira e dou as boas-vindas aí também pro meu colega e parceiraço e grande amigo Leandro Viana. Grande Diegueira, eu sou o Leandro Viana, então sejam bem-vindos ao Nerdverso. E depois da semana passada que a gente teve aquele episódio focado em comédia, Diego, o Arif entregou assim tudo que eu queria, sabe? Mas antes da gente começar a nossa análise aqui, a gente sempre começa com nossos abraços, beijos para todo mundo que participa lá no nosso Instagram, no @nerdversocast. E os abraços e beijos essa semana vão pro Pedro Antunes, para Alice, para @hemoglobina, pro @Jedi Sentinela, pro David Barbosa, @Bia_Mirri, Flávio Luz, Estevam Hertel, André Patrick, pro @Rafael93, Rafael com 3 R's, e pro Gustavo Henrique Diegueira. Boa, galera! Obrigado pela parceria de sempre, obrigado por nos acompanharem nas nossas redes, por estarem junto com a gente. A gente sempre seleciona alguns perfis aí que interagiram um pouco mais na última semana para deixar o nosso abraço, mas o nosso abraço com certeza ele também se estende a todos vocês que estão junto com a gente nessa loucura que é o Nerdverso. E para quem Boa. não sabe onde que tá o Nerdverso, não se esqueçam, a gente está muito presente, claro, no Instagram, no @NerdversoCast, onde a gente tem bastante conteúdo visual e bastante interatividade com vocês, mas a gente também está no Spotify e demais plataformas de áudio que distribuem nosso podcast. E também, se você quiser assistir, né, enxergar a gente aqui, dar um oizinho pra gente, ver os meus fundos, né, olhar ali a tela iluminada, ali a parede iluminada do Leandro, enfim, vocês podem nos enxergar aqui no YouTube, né, no canal do Nerdverso Cast no YouTube. Boa. Bom, Leandro, podemos começar ou faltou alguma coisa aí da Não, parte não. inicial? Perfeito, Diego. Bora pro Vamos lá episódio? então. Vamos Então embora, vamos vamos embora. começar. Porque então, pela primeira vez, Diego, a gente tem tipo uma continuação de um episódio, né? Pelo menos uma história que em algum momento vai se interligar com outra. E semana passada, assim, o e se, né, dessa semana, né, Diego, mostra ali se o Ultron tivesse vencido. Nessa realidade, o Ultron conseguiu passar ali a consciência dele pro corpo do Visão, e a gente tem basicamente aí o que a gente falou no final do episódio passado, né, Diego? Que o Ultron ele ia querer e dominar todas as outras realidades como um sistema computacional que ele é, Diego. Exatamente, muito massa, hein? Cravamos ali a nossa teoria, né? E a teoria certíssima, muito bom, hein? Nerdverso acertando. Tem mais coisa que a gente acertou, a gente vai comentar depois aqui ao longo do episódio, né? E eu acho legal comentar que o episódio ele já começa, né, um pouco mais polêmico e incisivo, porque o Vigia ainda fala, né? Nós já vimos isso várias vezes, né? O mundo acabando, Aham. esse cenário apocalíptico, mas essa realidade em particular parte meu coração. Então ele já tá com um olhar assim mais fragilizado, né? É uma realidade que ele gosta de assistir e tava assistindo ali e tal, curtindo, né? Então aí depois a gente vai comentar o que aconteceu ao longo do episódio, mas já começa com ele dando essa intensidade maior, né? Essa Sim, realidade em sim. particular partiu meu coração. Bora lá, Sim, vamos seguir. cara, e eu gostei, assim, vamos falar um pouquinho sem spoilers, né, porque o Ultron, ele vem com essa fome de poder, né, ele tá vendo que os humanos, né, na verdade, tudo que tem vida ali são os culpados do colapso no universo ali, no multiverso até, né, Diego? E daí o que ele Exatamente. faz? Ele resolve destruir tudo, né, e a gente tem ali o Ultron trazendo caos, destruição, e finalmente eu gostei de um episódio bom, a gente tava vindo com episódios medianos, assim, esse episódio foi bom. E uma coisa que eu gostei Sim. muito, as sequências de luta, assim, foram as melhores entregues até agora. Um visual bem diferente, né? Aquela dimensão espelhada do Vigia ficou sensacional. E acho que foi bom também porque foi um episódio focado em poucos personagens, né? Eu acho que isso ajudou bastante. Verdade, verdade. O foco foi outro, né? O foco foi a trama, o foco foi, assim, a loucura no que tudo se transformou. Foi um episódio que sacudiu a gente. Eu já tava, já, né, pra falar aí, e até comentei no episódio passado que eu tava achando a série um pouquinho monótona, um pouquinho parada. Tava divertida, com certeza, tava legal de assistir, muita referência.
mas, né, não tinha aquela ação, aquela tensão e aquele envolvimento que um problema leva a outro que a gente está acostumado a viver nos filmes e séries do MCU, né? Também comentar, né, Leandro, que a gente tem o ditado, né, que depois da tempestade vem a calmaria, Ah, mas tu também, às falou. vezes, depois da calmaria também, às vezes, vem a tempestade, né? Nós tivemos um episódio aí muito calmo, em que não tivemos praticamente problemas ou combates, né? O combate era expulsar o fanfarrão que não queria ir embora da festa, né? Esse foi o combate do episódio 7. Não teve combate, né? O Thor não queria fazer nada de mal para ninguém, o Thor só queria fazer a festinha dele, um pouquinho, né, exagerada, mas sim, a festinha intergaláctica dele, com todos os convidados do universo. E o episódio, agora que se segue, então, inverte completamente esse clima de festa e de tranquilidade, né? Até mesmo vamos lembrar que o Vigia encerra o episódio anterior dizendo assim. Como diziam as crianças daqui também de Asgard, viveram felizes para sempre. E aí, opa, acho que falei cedo É. demais. Então chega o Ultron. Vamos lembrar então que o episódio 7 encerra com um quase tom de final feliz de conto de fadas, mas já deixa a gente pra lá de assustado com essa história do Ultron aparecendo. E aí, então, agora nesse episódio a gente vê a continuidade disso. Sim, e tu falou isso, né, Diego? Tu falou que depois de um episódio morno ia vir algo sensacional e nos foi apresentado isso mesmo. Mas vamos começar aí, né? Porque, de novo, coitado do Tony Stark, é a quarta vez que a gente tá vendo ele morrer na série aí. E, Diego, eu também falando contigo antes, né? Ele lembra muito aquele personagem do South Park que morria nos episódios. Como é que era o nome dele mesmo? Sim, o O Kenny. O Kenny. Kenny, O Tony todos Stark. os episódios ele morria, e aí sempre o Stan, né, que era amiguinho dele, falava assim: Oh my God, they killed Kenny, né? Oh meu Deus, mataram o Kenny. Era a frase clássica do desenho. Boa, Sim, Leandro. acho que o Tony Stark é o nosso novo Kenny, Diego. O que que tu acha? Também acho, cara, eu também acho. Aliás, vamos, né, reiterar aí uma fala muito feliz que tu fez aí no momento, né, Leandro, aqui em Nome do Universo, que levantou a possibilidade de que, será que a morte do Tony nessas realidades não é um ponto absoluto, como a gente aprendeu no episódio do Doutor Estranho Supremo, né? Naquele episódio nós tivemos uma aula sobre o que é um ponto absoluto, né, pela anciã Sim. naquela realidade, né, que é aquele ponto que não rola da gente mudar aquilo, né, ou até rola, mas com consequências catastróficas, que foi o que aconteceu naquele episódio. Será que a morte do Tony é um ponto absoluto? O Leandro levantou essa possibilidade e essa Ah, teoria ganha mais força nesse episódio, porque mais uma vez o homem morre em mais uma realidade. bom, mas essa realidade aí, Diego, que nos é apresentada com Ultron vencendo, me lembrou muito, mas muito mesmo, o HQ, né? Lá de 2013, que é o nome A Era de Ultron. Na verdade, eu não sei porque o filme se chama Era de Ultron, porque não tem nada a ver com a HQ. Não sei porque usaram o nome da HQ, sabe? E nessa HQ, nesse arco de 2013, então o próprio Ultron ali, ele venceu e o mundo tá destruindo, assim. Restando poucos heróis. Tem Homem-Aranha, Luke Cage, Wolverine. Daí tem o Clint, o Gavião Arqueiro, tá nessa história. Tem a Viúva Negra também, só que a Viúva Negra tá com um dos lados do rosto tá desfigurado, assim, meio queimado, tá? E daí um resuminho desse arco aqui, só para vocês se situarem, é que alguns heróis eles decidem ir pro futuro para parar o Ultron do futuro que voltou, né? E o Wolverine tem a ideia genial de ir pro passado para matar o Hank Pym, né? Porque, para quem não sabe, né, nas HQs foi o Hank Pym, o Homem-Formiga original, que criou o Ultron, né? Só que a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, né, vai atrás do Wolverine para tentar impedir ele de fazer isso, né? Pô, vai matar o Hank Pym, né, pessoal? Tudo Vingador ali, né? Só que ela não consegue e o Wolverine mata o Hank Pym. E daí eles voltam lá pro presente deles, né? Só que as coisas ficaram piores do que eles imaginavam, né? Eles trouxeram a guerra Kree Skull pra Terra, assim. E daí o Wolverine, ele fica mais louco, ele quer voltar de novo pro passado para desfazer a cagada, né? Tentar falar com o Wolverine que voltou, é uma confusão, né? Daí o Tony Stark até brinca uma hora com ele, né? Ele fala assim, pô, não dá pra brincar com o tempo assim, né? O tempo é tipo um organismo vivo, sabe? Se tu mexer muito com ele, ele vai se rasgar muito, vai se rasgar eternamente, né? Então a gente pode trazer isso pra cá também, né? A gente não pode brincar com o tempo, a gente já viu isso no Doutor Estranho, né? Falaram, não dá pra brincar com o tempo toda hora, né, Diego? Sim, sim. E vamos lembrar que no final de Ultimato, Leandro, quando o Hulk faz o estalo de dedos, né, com as joias que eles foram buscando aí, voltando no tempo e usando o reino quântico, quando o Hulk estala os dedos e eles conseguem trazer de volta as pessoas e quase que ao mesmo tempo o Thanos então consegue vir, né, trazido pela nébula que se infiltrou lá, dá aquela destruição com aqueles mísseis da nave do Thanos e de repente o Tony, o Rogers
e o Thor, eles se encontram do lado de fora daquela destruição e meio que se perguntam o que está acontecendo. E aí o Tony fala uma frase que tem muito a ver com essa frase que tu trouxe agora, Leandro. Ele fala para eles assim, né, naquele momento que antecede a batalha mais épica, né, de Ultimato. Ele fala assim: quando você mexe com o tempo, ele tende a reagir. Então essa frase acaba sendo uma grande referência a essa frase que tu trouxe da HQ Sim, original sim. de Era de Ultron. Outra coisa que eu queria comentar, né, Leandro, é que esse episódio ele vai trazer, obviamente, muito à tona a discussão, não só, mas em especial do filme Era de Ultron, já que estamos falando do Sim, Ultron, sim. né? Vamos lembrar que esse é um filme que muitas vezes já esteve comentado aqui nos nossos podcasts, porque ele é um filme que faz muitas conexões importantes com o rumo que o MCU tomou. Claro que o filme tá cheio de falhas, para mim a pior delas é a Sim, morte do Pietro, né? Mas enfim, sim. apesar das falhas, é um filme que é extremamente importante para a história, né, do MCU, como se deu no nosso universo principal, né? Mas e aí, vamos seguindo, o que Mas é mais? isso, não, só pra falar o que tu disse, né? O Ultron ele é cheio de momentos legais, só que não parece que não se conectam, né? Fica meio estranho, é um Sim, filme estranho, mas se tu for pegar é, momentos separados, assim, é legal de tu analisar muito, né? Pro resto sim, do que o MCU construiu. Tá, mas vamos então dizer que foi diferente, né? Nessa realidade, o Ultron, então, ele acabou acessando a rede computacional do mundo e disparou armas nucleares para todos os lugares, né? Daí eu achei muito louco isso, muito melhor que o plano de pegar Sokovia e destruir, né, Diego? E muito daí, melhor. mesmo que pareça improvável, né, digamos que foram os heróis mais fracos que sobreviveram a essa destruição, né, a Natasha ali e o Clint. Mas eu acho legal, assim, dar destaque para esses personagens, né, mais pé no chão. E pelo menos ali a explicação que eles deram, né, que eles estavam no Queen Jet enquanto tudo explodia, faz sentido para mim, né? Claro que vamos tentar falar do lado científico aqui, né? Eu posso estar falando uma grande bobagem agora, né? Mas o mundo, Diego, não ficaria inabitável, cara, com tanto poder nuclear assim, ou eu tô viajando, né? Tipo assim, não ficaria uma Não, faz, radiação além do normal, ou é outro claro, tipo de bomba, né, que ele tá devastando ali, não sei se é bomba de hidrogênio, eu não sei se sim. eu tô falando bobagem É, mesmo. são ogivas nucleares, né, cara? É, Então, assim, é uma destruição realmente muito intensa e diversos possíveis impactos ambientais poderiam ser desencadeados e que tornariam de muitas maneiras diferentes a Terra inabitável, com né? toda certeza, né? Ainda mais para humanos que não têm superpoderes, como foi o caso da Natasha e do Clint. Um comentário também, Leandro, para a gente falar aí mais uma vez, assim, né, brincando e ao mesmo tempo criticando. Não sei o que tu acha disso, mas não sei, mas lembra aquele momento em que o Clint leva um tiro, né, e perde o braço, e depois a gente vai, né, debater sobre isso. Mas Uhum. quando ele é acertado e fica sem o braço ali, logo em seguida, aquele robô do Ultron pula nele e ele cai de uma altura Ah, sim, enorme, enorme. sim. Ele cai Eu, gritando e aí mostra a cena de longe, ele bem pequenininho caindo, e essa dimensão dele bem pequenininho na visão da Natasha nos dá uma escala aí que eu diria que no mínimo quarto, quinto andar de um prédio, se não for sim, muito maior. E mesmo que tenha caído na neve, para um ser humano, isso não seria possível, cara, não sim, seria sim. possível. Então, Boa. assim, ali eu achei aquilo meio estranho, assim, ué, mas o que aconteceu? Não é mais um Clint, agora é um ciborgue Clint, porque primeiro, pra mim, levou o tiro, não gritou, não sentiu dor, né? Só fez um, é sério? É real que tu vai me dar esse tiro? Sim. Daí depois eu fui entender que aquele braço, né, um braço já biônico, não é que ele perdeu naquela hora o braço. E aí esse tombo aí, então, realmente foi uma coisa estranha, tu não Mas, achou? ô, Diego, não, sim, tu falando disso agora me deu um insight, né? Porque eles deram um up nos poderes dele, né? Meu Deus, estão Sim, lutando pra caralho ali, né? Eles viraram um John Wick dos heróis ali. E o Clint continua com as flechas infinitas, né, Diego? O mundo devastado, mas flecha sim. ali é o que ele mais tem, né? Não, e agora Aliás, a tecnologia é renovada, né, cara? Aquelas bah, flechas ali me lembram, assim, o cinto de utilidades do James Bond, né? Tem bah, flecha de tudo quanto é ah, estilo, cara. o cara agora. Eu tô ansioso pra ver a série dele, meu, porque vai ter muita, muita flecha, cara. Muita flecha. Sim, Mas sim. voltando ali, né? Eu curti muito, Aham. como tu falou, né? Essa referência pra mim, essa referência do braço do Soldado Invernal, né? Com Sim, certeza, sim, né? com certeza, Não, com não, certeza. não sei se tem a ver também alguma coisa com o Ultron cortando fora a mão do Ulysses Klaue lá em Era de Ultron também. Não, acho que não tem nada a ver daí, talvez Não unindo as sei, não duas sei. coisas, porque não É. mostra, não diz, né? Pelo menos eu não peguei ninguém Não, dizendo como foi que ele perdeu o não. braço. Não, 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 isso não vem ao caso, eu acho. Né? Mas Ah, enfim. Diego, outra Hum, coisa legal. hum, O que que tu achou manda. da nova arma ali do Clint, que não é uma flecha, que é a capa de invisibilidade?
Tu acha que eles pegaram de quem? Do Harry Potter? Pois é impossível não pensar no Harry Potter, né? Impossível não Pô, pensar no Harry Potter. foi na rival, né? Na Na Warner. Foi pegar referência na Warner. É a verdade, é estranho, né? Cara, não tem alguma referência assim naquela HQ que tu tá buscando, né? Bah, Referência velho, aí não da lembro. Mulher Invisível, algo Pois assim? é. Tem a tecnologia da Shield, né? Que faz ficar invisível lá. Queen Jet, sei lá. É, Mas o talvez, cara talvez alguma coisa pegou a nesse tecnologia sentido, né? do Queen Jet e botou na capa. Mas, pô, Harry Potter, Mas é né? estranho, né? Mas é estranho, é Ah, estranho, isso aí é Harry é Potter estranho. muito. Não, e ainda para pra pensar numa coisa, né, Leandro? A princípio ali, o que me pareceu foi uma invisibilidade visual, né? E, pô, ele tá enfrentando robôs. Os robôs não tem um sensorzinho de temperatura, cara? Pior, né? É. É. Ah, vai ver Aí, uma. aí, É a super capa, né, cara? É a aí super capa. É a capa com mega é, poderes. é a capa da invisibilidade aí upada, né, pelo Tony Ah, Stark, né? Com sim, certeza. sim. Mas, enfim, vamos O seguindo Diego, aí. o Diego, muita Manda. gente me perguntou no Instagram essa semana, né, como que o Ultron teria conseguido a Joia da Alma, né? E daí o episódio Uhum. respondeu da maneira mais dinâmica possível, né? Porque o Thanos chegou na Terra ali pra pegar a última joia que tava com Visão, né? E daí o Arif é isso, né? Tudo muito rápido. O Visão cortou o Thanos ao meio aí. E eu sei que tu tá há tempos, há muitos podcasts falando uma teoria aí da volta do Thanos. Eu quero que tu fale aí pra quem tá nos acompanhando, começou agora a ouvir o podcast. Ah, pois é, quem começou agora, faça seu dever de casa, né? Porque eu já falo há muito tempo isso. Agora sim, agora eu percebo que a gente pode errar muita coisa, mas a gente acerta coisa pra caramba aqui também, né, meu? Porque assim, o que acontece? Eu digo isso sempre, gente. Se a gente quer ter medo de um inimigo, de um grande vilão que vai vir pra botar medo nos Vingadores, esse vilão precisa humilhar o Thanos, porque o Thanos nos botou muito medo. O Thanos o Thanos é o cara que né, ferrou com tudo, que destruiu todo mundo, que humilhou o Hulk, que bateu no Thor, que destruiu a nave com os Asgardianos, que detonou todo mundo junto lá no planeta dele lá. Então, cara, ele é o grande vilão até então. Para que a gente possa temer outro vilão, esse outro vilão nada mais rápido no estilo Arif, perfeito, do que botar esse novo vilão, seja ele quem for, para humilhar o Thanos. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas o Thanos não teve nem tempo de se apresentar, né? Mas é Não isso, teve meu. nem tempo de dizer que ele é inevitável. E muito antes de um estalar de dedos, o Ultron fritou ele, cara. Mas assim, ó, cortou o meio ali com o laserzinho ali, o raio laser das facas guinso, cara. O bagulho foi incrível, incrível. Então, assim, é o que a gente tava falando, né? O Thanos chega. Uma coisa legal de comentar é que tu viu que o Thanos ele chegou em cima da Torre Stark, né? É no Pois alto da é. Torre Stark que acontece isso, né? É naquela plataforma onde o Queen Jet pousa, às vezes, sabe? Externa ali da Torre Stark, que o Thanos Sim. aparece, né? Então ele aparece, claro, certo, rastreando, né, a joia que tava Com com o visão. Visão ali, né? E aí, então, Sim. não deu certo. Outra coisa que eu queria levantar aqui também é assim, né? Tipo, tá, ok, deu errado, né? Então o Thanos conseguiu se unir ao corpo né, biosintético que eles estavam produzindo, né? Que a doutora Cho, aquela médica que até ele executa, né? No filme Era de Ultron, a doutora Cho, que ela tá produzindo ali, né? Com o know-how também compartilhado com o Mark Ruffalo, né? Com Mark Ruffalo não, né? Mas enfim, com o Banner, né? Me veio primeiro o nome do ator, depois o nome do personagem, com o Tu Banner, entendeu. né? O pessoal entendeu. E aí eu fico pensando assim, mas por que, né? Por que nessa realidade, o que aconteceu de diferente que nessa realidade ele conseguiu? Eu já sei, o VG deixou bem claro que, bom, a merda toda aconteceu porque ele conseguiu se unir. Mas por quê, né? Porque na versão normal, na versão que a gente viu, o Thor ele aparece lá com um conhecimento expandido porque ele teve uma visão, ele entendeu a moral das joias, ele entendeu que era por aí o caminho, e ele vai lá e dá-lhe uma martelada lá de super energia lá e pum, faz o Visão vir pro lado deles. O que será que aconteceu diferente nesse meio tempo aí? Por que não aconteceu isso, né? Então, isso não foi Não, muito bem mas respondido a meu ver. é que eles pegam o corpo do Visão do Ultron antes dele fazer o download lá, o upload, sei lá. Né? Nesse Uhum. caso, acho que demoraram um pouco demais e o Ultron fez o upload, conseguiu passar consciência para o corpo do Visão. Né? É depois É. que eles pegam naquela sequência de carros, né? Que eles pegam, Uhum. eles roubam o corpo do Ultron, né? O corpo do Visão que estava Uhum. com o Ultron, e daí o Thor que chega.
Eu acho que só não deu Sim, tempo disso, verdade. daí o Ultron fez o upload ali. É, Eu acho. deve ter Essa sido seria a isso. minha. Beleza. Né? Mas eu digo, isso aí, né? Que nem tu Não, falou. beleza, beleza. Não, mas que nem tu falou, né? Contra o Thanos, né? O cara não tem que dar oi, tem que chegar ali, não tem que conversar, não tem que debater sobre a vida, tem que chegar já chegando. E daí, pra mim, esse episódio Não, é. mostrou aí que o Ultron é 1000 vezes pior que o Thanos, né? O Thanos queria o equilíbrio ali. O Ultron quer o caos total, né? E daí o único objetivo Uhum. desse sistema de computador aí é destruir tudo. Porque daí, depois do Thanos, né, Diego, ele tem conhecimento do universo e a gente vê ele destruindo vários outros planetas, mundos que a gente conhece, né? Tu tem a listinha aí, Diego? Sim, claro, né? Começamos destruindo Asgard, né? Sem mostrar muito, sem mostrar quem é que tava lá. Né? Simplesmente ele abre ali um portal e dispara com aquela arma dele, né? Aquela arma que até lembra aquelas armas de batalha de cavaleiros antigos, quando ia um contra o outro num cavalo, que a gente vê nos desenhos animados, sabe? Só que com duas lanças, né? Uma para cada lado. E aí depois eles vão pro reino dos soberanos, né? Vamos lembrar que a gente Soberanos. comentou dos soberanos no episódio do Thor, porque a gente teve a Yesha lá, né? E aparece até o nome assim, The Sovereign, né, que seria o Reino dos Soberanos. Na tradução apareceu Os Soberanos, mas seria o Reino dos Soberanos, né, o inglês que apareceu ali. Vamos Sim. lembrar que nessa realidade chega a aparecer brevemente ali o Quill, o Drax e a Gamora, né, os Guardiões lutando, o que nos faz pensar que o momento em que ele apareceu ali é, na verdade, o momento em que eles estariam no início de Guardiões 2, acho que após aquela batalha com aquela besta multiversal, aquela besta interdimensional que eles chamam, né? Que é Isso. quando o Groot tá dançando bem no iniciozinho, e logo depois eles vão encontrar a Ayesha para receber o pagamento deles pelas baterias que eles entregam, né? Pros soberanos. Também eles acabam passando rapidamente por Sakaar, né? Onde aparece o Korg mais uma vez lutando, o Korg que também aparece bastante no episódio 7, né? Festejando, que derruba lá o Nick Fury, né? E dá uma bombinha numa piscina ali, numa fonte. E também aparece o Grão-Mestre, né, ali, né, assistindo ali a sua Né? derrocada, ali, O a Diego, destruição. o grão-mestre só Hum. deu tempo de falar assim, ó, bah, fudeu, né? Aham, Só aham. isso. Só isso. Aparece brevemente o planeta Ego, o planeta do pai do Quill, Que né? é um E celestial, né? que é um celestial, bem lembrado. E aparece Xandar, né? Que a pronúncia, pelo menos, que eu escuto eles falando é desse jeito, né? Se escreve Xandar, né? Com X, mas eles sempre pronunciam Xandar, que é onde está a Tropa Nova, né? Que é também aquele planeta que está sendo invadido pela nave do Ronan no final de Guardiões 1. Né, quando eles estão caindo, aquela cena final de Guardiões é naquele local, então é em Xandar, né? Aparece também. E vamos lembrar que então nesse planeta, Leandro, é quando o Thanos dá uma freadinha de nada, porque a Capitã aparece mais uma vez poderosíssima, né? A Capitã, assim como no episódio 7, ela estava também bem, né, poderosa aqui, bem, né, Sim, empoderada, sim. detonando o Thor. E aí nesse episódio também ela aparece e nos dá um fio de esperança, né? Parece que ela vai conseguir fazer frente ao Ultron, porque até então ninguém tinha feito frente, não tinha levado nem segundos assim as batalhas contra ele. Sim, sim. Ela consegue resistir um Hein, pouquinho Diego? mais, Sim. mas é pouca coisa. E a Marvel tá querendo, assim, de todos os jeitos mostrar que a Capitã Marvel, né, ela é muito poderosa, né? Dessa vez ela levou o Ultron lá pro centro do planeta, pro núcleo do planeta, né? E daí, Uhum. de novo, né, o Ultron se mostra muito mais poderoso que o Thanos, Diego. Sim, boa, verdade. Legal tu falar isso, né? Porque a gente tá aí pra ter o filme 2, né? O filme The Marvels, né? Que não vai ser É, só Capitã Marvel. Daqui a pouco aí eles estão realmente deixando isso assim, deixando a gente com expectativa, né? Nessa grande é. heroína. E lembrar que a Capitã, quando ela aparece e dá o golpe nele, ela lança uma piada de Ah, isso é múltiplos legal. sentidos, né? É É muito uma legal. referência muito legal que ela faz. Porque ela fala assim, ó. Olha aqui, ó, Skynet, eu já vi o seu filme de robôs assassinos destruindo, né, civilizações, e eu acho que não deveria ter uma continuação. Eu também acho que não deveria ter uma continuação. E aí, cara, é muita referência, porque assim, ó, gente, Skynet, pra quem não tá ligado, Skynet é a empresa e a inteligência artificial da sequência de filmes Exterminador do Futuro, né, do Schwarzenegger, I'll Be Back, né, do Arnold Schwarzenegger. Então, assim, a referência aqui é a Skynet, os robôs assassinos que ela tá falando são os Exterminadores do Futuro, faz muito sentido porque a gente tá falando em viagem no tempo, né, na verdade nesse episódio um pouco mais, na verdade em viagem multiversal, mas enfim, nesse momento ainda não era, né, o caso. Robô assassino, claro, também o caso dele, que é um genocida, que é um robô assassino, né, e quando ela fala sobre não achar que deveria ter uma continuação,
qual é o duplo sentido aqui? Uma continuação no sentido de ele, o Ultron, continuar matando e destruindo tudo, ela vai impedir isso, mas também a brincadeira é com a continuação dos filmes clássicos, né? Leandro, tu tem um pouquinho melhor essas datas, né, sobre a trajetória dela e o lançamento dos filmes? Tem. Porque, por exemplo, o primeiro Exterminador, ele é de 1984, né? E se a gente for lembrar, a Uhum. Capitã Marvel, quando ela vai lá com os Kree, né? Ela vai por volta de 89. Então ela assistiu ao primeiro filme, né? Só que ela só voltou lá em 95. E as continuações dos filmes, o Exterminador do Futuro 2 foi em 91 e depois o outro não lembro se foi em 94, um pouco depois. Depois teve outras continuações, séries que nem vale mencionar aqui, né? Então ela nunca viu uma Uhum. continuação, né? Porque não precisa de continuação. O primeiro filme é muito bom só sendo ele mesmo, né? Então tem essa piadinha também, né, Diego? Uhum. Sim, e a crítica não comprou tanto assim, né? É, Claro, tem uma questão de época, né, cara? Naquela época o filme realmente foi muito revolucionário e tal, mas depois não caiu bem, não veio bem. Os outros filmes não conseguiram manter assim aquela euforia que a galera teve no primeiro filme. Então ainda tem essa brincadeira com o reconhecimento, né? Tipo, muita gente vai dizer que não precisava ter uma continuação, que não deveria ter uma continuação, e ela fala exatamente isso. Então é muita piada assim e referência e brincadeira e sentidos em duas frases muito rápidas que ela fala ali. Leandro, antes que a gente volte pro momento atual, só uma referenciazinha mais rápida no início do episódio, quando mostra o Tony olhando pro cetro e planejando o Ultron, eu queria só lembrar que ele traz aquela frase enigmática, não é enigmática, né, mas aquela frase emblemática seria talvez a palavra certa, ou boa. Sim. marcante, que é aquela frase que ele fala assim: eu queria colocar uma armadura em volta do planeta para proteger o planeta. Porque ele fala isso mais de uma vez, né? Ele fala isso na Era de Ultron, ele fala isso no Guerra Civil, na discussão sobre o Acordo de Sokovia, e ele fala isso quando ele volta no início de Ultimato, quando ele é trazido todo magrinho, né, ali, anêmico e irritado, né, puto ali, discutindo com o Rogers, e aí ele fala, né, eu falei que a gente deveria ter colocado uma armadura em volta do mundo, mas nós não somos assim, né, a gente resolve depois, nós não Uhum. somos os preventivos, nós somos os vingadores, nós não somos os precavidos. Muito engraçado. E aí, É, só queria relembrar isso. E aí, Leandro, vou tocar daqui em diante, daí tu já continua comigo. Só quero falar o seguinte, então, agora beleza. voltando pro momento que a gente tava, tá? Voltando pro momento que a gente tava. Então, ali, Capitã Marvel tenta enfrentar o Ultron, não consegue, nosso fio de esperança vai embora, e o Ultron, então, destrói não só ela, mas também destrói todo o planeta, né? Xandar, mais uma vez. E aí, Destrói nesse tudo também, né? momento, destrói tudo. E aí, nesse momento, é um momento legal da gente mencionar o seguinte: o Ultron tá ali sozinho, contemplando que ele terminou sua missão e ao mesmo tempo sem mais um novo objetivo, né? Ele disse assim: tá feito, consegui, fiz o que eu queria, agora tá tudo em paz e eu quero silêncio aqui, vou poder nanar sem barulho nenhum no universo. Só que sem barulho nenhum no universo dá pra ouvir o Vigia falando. Agora o que eu quero dizer antes disso é o seguinte: É, o Vigia começa a narrar e o Vigia fala assim, ó: o Ultron, o Vigia tá narrando pra gente, tá? Ele tá contando a história pra gente. Ele tá lá narrando, lá, narrador, Galvão. Então o Vigia vai lá e fala assim, ó: Ultron atingiu um nível de consciência incrível e começou a se dar conta de outros universos. E ele tá narrando, ele tá curtindo, ele tá narrando ali. Daqui a pouco o Ultron se vira e olha pra ele assim: é verdade, tô me dando conta. E ele aham. faz uma cara de: opa, peraí, isso aqui não era pra acontecer. Ele vai lá e fecha a câmera rapidinho, assim, sabe? O Ah, professor sim. encontrou ele ali o professor viu pela câmera que ele não tava fazendo a tarefa, ele fechou rapidinho a câmera ali da aula, ali da videoconferência, né? Fechou a dimensão espelhada. E aí, cara, é legal de comentar o seguinte, Leandro: ele tá narrando aquilo que ele tá vendo e ele não se dá conta de que a coisa enfeiou ali mesmo. Então, no Sim. meio da narração é que ele se dá conta. Ele tá narrando pra gente, quando vê, ué, não, mas peraí, isso aqui não era pra acontecer. E aí começa a merda toda. Mas, ô, Diego, quem tu falou, né? O Ultron tá assistindo como se fosse uma TVzinha, só faltou o balde de pipoca do lado, né? Vigia tá assistindo. Aham. Isso, o Vigia, Isso. desculpa. O Aham. Vigia só faltou o baldezinho de pipoca ali, um refrizinho. Bah, quando viu, opa, desligou rapidinho. Ó, e é muito legal aquela dimensão espelhada dele ali. Pô, muito legal. Sim. Lembra o Doutor Estranho, né?
Sim, 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 Uhum. achei Hein, Diego? boa referência. Só Hein? uma piada aqui, Leandro, só uma piada nerdversa aqui antes que eu me esqueça, Leandro. Aham. Vigia tava assistindo o Chamado, mas não esperava que a Samara saísse da TV, cara. Ah, sim. Foi tipo isso. Boa, gostei, Segue aí, gostei. meu, segue Mas, aí, o que tu ia ô falar? Diego, ele ficou Hum. tão cagado que ele começou a torcer pro Clint e pra Natasha depois, né? Mas vamos chegar logo aí. Bom, Sim, daqui a pouco eu quero falar sobre isso também, mas vamos lá, vamos seguindo. vamos falar dos dois, do Clint, porque eles estão lá na Rússia, né? A gente descobriu que eles estavam na Rússia. Eles estão procurando a localização da Hydra lá, que contém uma inteligência artificial capaz de derrotar o Ultron. Falei, ah, que plano mirabolante. Gostei, né? Bom, esses caras aí, por isso são Vingadores, né, Diego? E daí, muito Aham, legal, né, que eles estão entrando naquele lugar cheio de caixas, né? Daí eles fazem isso. uma brincadeira com o filme, né, Diego? Aham. É, logo que eles entram lá e o Clint fala assim, né, tirando uma onda com a Natasha, assim, nossa, mas, né, a gente vai ter trabalho procurando aqui, Ah, e aí ele meu Deus. mexe, e aí ele mexe com a Natasha e fala assim, você já viu aquele filme Caçadores da Arca Perdida? Que é, né, um filme clássico aí do Indiana Jones, E e tem uma também é parte com mais muitas uma, caixas. e mais uma brincadeira também com a questão, né, de tipo assim, poxa, na época que eles estão e o tipo de tecnologia que eles estão ali, né? Eles estão numa um lugar com caixas, né? Aí depois, logo em seguida, ele já manda outra brincadeira assim, que ele fala assim, né? Você já ouviu falar em PDF, né? Então ele tá brincando com essa questão arcaica, né, ali, né, Sim, sim. do lugar onde eles estão. Só que é o seguinte, né? O Clint, bem safadinho que ele é, né? Porque ele entrou fazendo duas piadinhas, né? Primeiro ele largou a da Sim. Arca Perdida, depois ele largou a do PDF. Daí E tem quando a mais uma Natasha foi ainda. fazer uma piada, tem mais uma? Não, depois eu Porque falo. daí depois, Calma aí. porque daí depois, quando a Natasha foi fazer a piada dela, como é que eu tô com o escudo aqui nas costas? Aí o cliente falou assim: não tô pra piada, não. Tô de É, mau humor. Não tô afim de piadinha, Natasha. né? Qual é que é, cliente? E aí, meu? Na hora que tu quer fazer piadinha, tudo bem. Na hora que ela quer fazer, não dá. Te decide, cara. Mudou de humor rapidamente ali. Claro, não quero minimizar, né, meu? O cliente, a gente sabe que é apaixonado pela família. E na hora que deu os Sim, mísseis ali, sim. foi triste de ver ali ele falando Sim, Laura, sim, né? sim. E aí, Não, meu? Segue. queria dizer pra ti que até achei legal a explicação da Natasha falando porque eles têm caixas, né? Porque é mais fácil de destruir, né? É, Claro, a gente perfeito. sabe E que mais difícil também de rastrear, de encontrar, né? legal, gostei da explicação dela, né? Eu não gosto, né? Não, Uhum, não guardaria, eu preferia meu pendrive aqui, né? Mas outra com piada, certeza. Diego, a terceira piada que ele fez nas caixas, ele tá falando com essa brincadeira essa tentativa de encontrar essa inteligência artificial no meio dessas milhares de caixas, né? Ele relaciona com a tentativa lá de rastrear os planos da Estrela da Morte, lá do Star Wars Uma Nova Esperança, né? Então ele solta essa piada também, né? Boa! Boa, verdade, tem essa piadinha aí também. Tem razão. Vamos lembrar que, assim, pouco antes disso acontecer, rolou uma breve batalha, né, ali na dimensão espelhada, e o Vigia, então, ele consegue ali se livrar brevemente do Ultron, né? Ele consegue isolar o Ultron, assim, e aí ele vai e começa a dizer assim, ó, pra ele mesmo, né? Será que esse robô, né, maligno vai conseguir destruir? Ele fala assim, mas eu já vi tudo que tinha pra acontecer, eu já sei de tudo. Eu tenho uma teoria, Leandro, pro final do episódio, me Hum, lembra de falar sobre esse tá. momento e sobre o que aconteceu no episódio. Uma teoria bem doidona pra gente surtar todo mundo junto. Depois eu trago, tá? Sobre isso. Mas só pra mencionar, então, que daí, quando ele consegue dar uma escapadinha do Ultron nesse momento, ele vai lá e fala isso, né? Começa a mostrar que ele tá assim, ó, cagado, que a coisa começa a ficar feia pro lado dele. E aí ele fala assim: bom, mas nós ainda temos uma última esperança. Vou te dizer o seguinte, Leandro: não é a primeira vez que eles falam isso nos episódios de What If. Eles falam assim: ó, uma última esperança. A palavra esperança em inglês se chama hope. Quando eles falam hope, cara, eu sempre lembro da Hope Van Dyne, da filha Sim. do Hank. Eu fico pensando: será que é isso? Será que é piada? Mas nunca é. Eles estão me tirando pro otário, né? Mas tudo bem. E aí, cara, ele vai. Onde é que tá a esperança deles? Na raça humana, claro, né? A raça mais queridinha do universo. E aí, ele fica lá. É muito engraçado, porque aí a gente vê, como tu falou agora há pouco, acho que agora a gente chegou nesse momento, né? A gente vê o Vigia desesperado. Sim, Tipo assim, tá apavorado. ali, tá ali, tá ali, tá ali, né? Ele tá tipo assistindo o episódio da Dora Aventureira, quando ela pergunta assim: onde está a pirâmide? Tem uma pirâmide gigante do lado da Dora, Aham. assim. E aí ela nunca sabe onde é que tá. Então o Vigia tá enlouquecido ali. O Clint, tá Nossa. ali, tá ali. E aí ele ainda, depois desse desespero, ele larga a segunda, Leandro, que eu quero destacar, que é o seguinte: além do desespero por medo dele, né? Porque o dele tá na reta pela primeira vez, ele
fala ainda o seguinte, ó, eu poderia intervir, e agora, será que eu vou? Ali tu já viu que ele tá assim, ó, Ah, tá tá por um apavorado. fio, tá por meio fio de cabelo pra intervir ali, já não tem mais o que segura ele. Nesse momento já era, ele já tá louco pra intervir. Ele só não interviu porque a Natasha conseguiu ali, senão ele Sim. já ia ali mesmo já intervir. Mas é isso, né, Diego? Como tu falou, ele tá morrendo de medo, meu. E o medo é o que faz tu quebrar promessas, né? Opa, É o medo, cara. O medo faz ó, aí tu. O desespero filosófico. faz. É. Tá bom. Será? Será que faz sentido isso que eu falei? Mas, ô Diego, voltando àquela luta do Vigia com o Ultron, é nessa Sim, hora que o Ultron lhe toca um poder pelo peito ali? Porque, meu, aham. na hora que aconteceu isso, eu lembrei direto, nada a ver dos ursinhos carinhosos, meu, que tocavam um raio pela barriga, né? Muito bom, muito bom. Olha aí, o Nerdverso é o bagulho mais louco que vocês vão ouvir, gente. É o podcast mais doido, mais assim, Pô, pirado. A gente faz pra mim relação com pareceu, tudo. cara. Pra mim pareceu muito ursinho. Eles são um pouco mais fofinhos, né, que o Ultron, eu Claro, diria. claro, claro. Verdade, verdade. O Ultron ali era um ursinho mais malvadinho. Mas Né? assim, cara, foi realmente. Ele primeiro ele lança um poder meio roxinho ali, joia do poder. Daqui a pouco não deu certo. Ele combinou ali dois poderes aí, a amizade e a ternura, não sei. Mandou um poder verde e um poder rosa ali pelo peito. Lembrou muitos ursinhos carinhosos. Olha aí quanta referência, hein? Ó, Harry Potter, ursinhos carinhosos. O nosso vídeo depois de referências vai ser Terminador doidão. do Futuro, Indiana Jones. Mas vamos lá, Diego. Sim. O arquivo que eles estavam procurando nada mais era do que o Zola, no- Arnim Zola. nosso Uhum. cientista da Hydra, né? E eles vão lá pra Sibéria, numa outra base da Hydra, né? Que é uma base que a gente já viu no MCU, Diego. Que base que é essa? Boa, é a base na Sibéria onde rola o combate final de Guerra Civil, né? É, Onde está lá o Zemo tentando, né, tentando e conseguindo colocar o Tony contra o Capitão América, na verdade até mais querendo matar o Bucky, enfurecido ao descobrir que foi o Soldado Invernal que matou seus pais, e também a traição, né, na visão dele, e eu até aceito isso, acho que é coerente ele se sentir assim, por parte do Rogers não ter dito que sabia disso para ele, né? E aí nós temos então aquela batalha, né, muito marcante na história do MCU entre os três, e é lá naquela base onde está, né, a Natasha e o Clint, que aconteceu a batalha final sim. de Guerra Civil. Dá para lembrar também do final daquela batalha, né, quando eles estão tentando escapar, né? E eles vão escalando e vão fugindo ali, vão subindo por aquele local, né? E tal. E aí aquele local aparece aqueles andames, aqueles, não é andames, mas Sim, aqueles sim. degraus assim de ferro, né? Aquela parte vertical que vai subindo ali para fora do bunker. Naquela parte ali aparece realmente de novo ali a Natasha e o Clint. Leandro, não Sim, sei se eu sim. vou pular etapas agora, mas dá para falar já da parte final quando eles chegam lá no alto, a Natasha e o Clint, ou tu quer falar alguma coisa Aí antes? eu ia falar do Zola, né, que é meio estranho, assim, o Zola aceitar tão facilmente trabalhar em equipe ali, só porque o Clint ele ameaçou ele jogar um pouquinho d'água, né? Sei lá. Ele tava, ele tava até agora ali no modo sleep, dormindo ali. Daí não sei se ele aceitou porque o Arif é o Arif, né? Porque é tudo na velocidade 5, tem que ser tudo muito rápido, não dá pra ter enrolação, né? É, é, Mas eu é a acho que eles melhor justificativa. podiam ter achado outra maneira, só isso, só uma pequena crítica. Tu já falou do escudo, né? É muito legal, né? Ela lutando com o escudo do Guardião Vermelho, Diego. A gente falou do escudo ou não? Agora eu não lembro. A Sim, gente falou, sim, né? sim. Eu comentei no momento da piadinha, né? Mas eu Ah, é. comentei rápido, na brincadeira, quando o Clint não sabe brincar, né? Ele gosta de fazer piada, mas não gosta que façam com ele. Sim, Mas aí realmente tu poderia enfatizar mais como você falou agora, né? É o pois é. escudo do Guardião Vermelho, né? O Guardião Vermelho que aparece no filme da Viúva Negra, no filme que a gente teve a estreia finalmente esse ano. O Alexei, no filme a gente não vê o escudo. A gente até vê um bonequinho dele, uma hora que tá na prisão, que ele pega um bonequinho, que o bonequinho tá com esse escudo. Então talvez a resposta para isso é que esse escudo tava naquela base lá da Rússia, né? Escondido lá naquelas caixas. Boa, boa. É uma boa Uhum. justificativa, é um bom encaixe que a Marvel faz aí pra justificar isso. Tem E razão. Diego, e o plano do Zola? Tu achou legal esse plano aí dele meio que hackear o sistema do Ultron? Ou tu achou um... Cara, O que tu me diz, hein? achei um plano bem bosta, né? Achei uma porcaria esse plano aí, achei Pois bem é. estranho. Cara, eu achei estranho assim, a nossa última esperança ser pegar uma tecnologia dos anos 50 num computador de tela verde pra hackear o cara que tá
viajando e explodindo planetas, né, velho? Eu achei ali bem estranho, né? Mas, né, tem coisas que a gente nem tem como criticar muito, porque a gente Uhum. tá aí num universo com regras absurdas. Mas, assim, não gostei muito, não. Achei uma ideia bem tosca. Mas enfim, e também assim, ó, vou te dizer que eu fiquei bem desconfiado, tá? Eu achei que o Zola ia dar um golpe, achei que o Zola ia se Pois unir ao é. Ultron, né? Achei que ele não ia ajudar, achei que ele tava se fingindo, mas não apareceu isso Não, mas depois. o Zola é Hydra, né? E o Ultron não deve gostar da Hydra. Então. Verdade. Bom, vamos lembrar então que no final, quando eles estão terminando de escalar ali, dramaticamente escapando dos robozinhos do Ultron que estão indo atrás deles, e o Zola não conseguiu conter os robôs, e aí eles estão lá no alto, o Clint já usou várias flechas com multiuso, né? As Nossa. flechas aí que ele comprou aí no. Como é que é o nome? Na Leroy Merlin. Na Polishop, né? Ah, na Polishop, Comprou é na verdade. Polishop, porque que daí tem um monte de utilidades, aquela coisa. Bom, e aí, quando chega lá no alto, o que acontece? O Clint escapa para cair, a Natasha segura a mão dele, a gente tem a Uhum. referência a Ultimato, claro! A cena de Ultimato na busca pela joia da alma, quando o Clint é que segura a mão da Natasha e a Natasha que se sacrifica. Nessa realidade, tivemos então a compensação, tivemos aí a inversão, tivemos o Clint se sacrificando, né? E claro, tudo sempre muito relacionado à questão da família do Clint. Vamos lembrar que em Ultimato, o Clint estava salvando a família dele, ele estava correndo atrás disso. A Natasha não. A Natasha estava feliz de poder ajudar o amigo. Agora, nessa realidade, a família deles tinha morrido, eles não sabiam das joias do estalar de dedo. O Clint não tinha nenhuma esperança de trazer a família de volta e ele já tinha dito que ele estava cansado, que ele já estava dando já assim adeus para essa vida, que a vontade de viver dele estava, o medidor de vontade de viver dele estava chegando a zero. Ele fala isso Verdade. quando ele está cansado de procurar logo antes dela achar o arquivo do Zola. Boa. E E, aí Diego, então só uma ele acaba pergunta. caindo. Tu Manda. não acha que ele podia ter tocado essa flecha que explodia tudo antes? Não precisa. Claro, né? Pô, porque Né? foi se sacrificar pra tocar aquela flecha mega ultra poderosa, tocasse no Hum. começo lá, tirava o Zola de lá e tocava naqueles Ultron, né? Bom, mas beleza, né? Verdade. Referência porque tu falou, Leandro, Homem de Ferro 1. No Homem de Ferro 1, quando eles estão enfrentando aqueles outros Homens de Ferro lá, do sócio dele lá, Uhum. o Homem de Ferro usa um ataque que ele manda o outro se abaixar. Ele fala assim: se abaixa aí que eu vou usar um ataque. Ele dá um super laser em 360 graus que destrói todos eles. E aí o Rhodes, ainda interpretado pelo outro ator, né, fala Aham. assim: pô, cara, por que tu não usou isso antes? A gente tá lutando há um tempão. Né? Pois Vai é. referência a esse momento aí, né? Por que não usou essa flecha antes? Mas enfim, então a Natasha lamenta ali e tal, e enfim, não deu certo nada do que eles tentaram. O Clint acaba morrendo e o Zola não consegue, e aí o Zola revela: não tô conseguindo porque o Ultron não tá nesse universo. Bom, será que ele falou verdade? Ó, Não, é que na enfim. verdade ele tava Sim. tentando rastrear ali, né? Mas eu Sim, sim. acho que sim. Não, também Acho que acho. sim. Só pra deixar uma Bom, dúvida no ar, assim. Mas, ô Diego, vamos beleza, pra beleza. parte mais legal do episódio. Eu diria que de toda o Arif até agora, que é a luta Vigia contra Ultron. Meu Deus, assim, ó, muito, muito legal, assim, a luta entre os dois ali. Cara, imagina o pavor do Vigia quando o Ultron chegou lá, né? Mas melhor, Diego, melhor ainda, né? Foram eles quebrando ali as realidades, né? Uma luta muito louca, né? Uma hora, até uma hora, Nossa, Diego. um poder absurdo, né, cara? Sim, Um uma poder hora, Diego. absurdo, né, Leandro? O... Sim. Manda. Não, uma hora o Vigia dá uma cabeçada no Ultron. Achei muito engraçado. Pô, o Vigia já é cabeçudo, né? O cara vai lá, o Ultron tenta dar uma cabeçada nele, deu o Vigia. Ah, é? Tu quer me dar uma cabeçada? Então toma essa daqui. Pô, dá uma cabeçada no Ultron. Ah, Muito legal. batalha de cabeçudos, né, meu? E assim, ó, o cara, a batalha ela tava num nível de poder assim tão absurdo que o Ultron dava um soco no Vigia e mudava a realidade. Os cara, o Ultron Sim, começou a dar vários socos no Vigia. Cada soco que ele dava, eles atravessavam uma realidade, né, cara? Atravessavam como quem quebra um vidro num filme. E de fato, era essa o efeito especial, né, de quebrar vidros. Então, cara, muito louco isso, muito, muito, muito louco. Foi muito legal de ver. E eu quero lembrar de um momento, Leandro, uma referência hum, que eu vou brincar aqui, não sei se eu tô exagerando, mas assim, né? Um pouco mais cedo no episódio, logo que o Vigia fecha a câmera, né, ali na minha brincadeira com a aula virtual, quando o Vigia vê que o Ultron achou ele e ele fecha a câmera, o Vigia começa a falar assim:
nossa, imagina que perigo um ser maligno com essa fome de poder. Ele fala isso mais cedo no episódio, com essa fome de poder. E mais pra frente, quando eles estão batalhando, o Ultron, de repente, meio que desaparece, vira um gigantão lá, um Power Megazord, vira uma Sim, super cabeça e dá uma mordida numa galáxia. Tipo, cara, ele comeu um pedaço de uma galáxia. Que é isso, velho? Na hora eu pensei assim, cara, é referência pro Galactus isso, né, com meu? certeza. Meu Parece, Deus. parece o Galactus, né? Porque o Galactus é isso, né? É um ser gigantesco, devorador de universos. Não É, digo devorador universos, de mas devorador mundos. de mundos, a gente chama, né? Ele é chamado de devorador de mundos, né? Que ele se alimenta de mundos. Então ali, cara, pareceu uma brincadeira com o Galactus, né? Porque ele tava de Cara, fato comendo uma galáxia, né? sim, demais, demais, demais. E agora que tu falou isso, também tem outras referências, porque eles vão passando em várias realidades, e em uma dessas realidades, né, tem uma hora que tá ali, que tá o Steve Rogers, ele sendo o presidente dos Estados Unidos, né, Diego? E até Sim! tem uma HQ de What If, que é, né, que a história é exatamente essa, e se Steve Rogers fosse o presidente dos Estados Unidos? Então pegaram a referência dessa revistinha aí e colocaram bem rapidinho ali, muito legal, Exato, exato. E o Arif mostrando pra gente que, bom, não necessariamente eles vão contar todas as histórias das HQs, mas pelo menos se né? eles não contarem, eles fazem uma referência pra gente. Aparece muito rapidamente ali Steve Grant Rogers, né? Tem um Grant ali no meio ali que fica aí, né, pra gente pesquisar e atrás do porquê desse Grant aí no meio, mas apareceu ele ali como o presidente. Quer dizer, o Loki presidente, por enquanto, só um frame assim no trailer, né? O Steve foi antes dele presidente. É, com certeza. Hein, Diego? E lá no nosso É. primeiro podcast sobre o Arif, né, que a gente fez a live no YouTube, a gente falou da origem dos vigias. A gente falou da origem dessa raça aí, né? A gente comentou como eles são muito poderosos aí, assim, ó, e puta que pariu, Diego. Assim, ó, o vigia conseguiu segurar na mão ali o Ultron com as 6 joias do infinito ali, e uma hora ele chamou ali uma armadura dourada, Diego. Assim, ó, pô, o cara chamou a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Como assim, Aham. meu? Foi louco ali. Na hora que ele conjurou a armadura ali, digo, né? Fez ali. Bah. Nossa, foi irado. A luta foi muito massa, a luta desses dois, assim, ó. Cara, eu fiquei olhando assim, velho, pelo amor de Kang, o que é isso, cara? Que episódio é esse, velho? Assim, eu fiquei enlouquecido, porque na minha cabeça, cara, na minha cabeça era o Kang que ia vir, assim, ia fazer esse estrago. Mas antes dele veio o Ultron e sacudiu tudo, cara. Ah, Que meu. isso, velho? Pelo Foi amor muito de louco. Kang, eu gostei. Pelo amor de Kang. Cara, foi muito, muito, muito louco. Nessa hora dessa pancadaria multiversal, né? Que eles ficavam, né, se batendo e atravessando a realidade, teve uma hora que apareceu, acho que o Wakanda, não? Pareceu Wakanda, parece uma hora os Apareceu o Wakanda ali, Skrulls. né? Tem uma hora que Diego, agora que tu falou, tem uma hora que aparece muito rápido. É uma realidade que nem da Marvel é, cara. É de Star Wars que aparece. Acho que é, se não me engano, é o mundo vulcânico de Mustafar, né? Mustafar, né? Que é onde fica a É. fortaleza do Darth Vader, né? Que aparece o castelinho lá. Depois a gente bota um vídeo, uma foto lá no YouTube, nosso vídeo de referências. Mas até isso, né, Boa, meu? Ultrapassou os limites da realidade da Marvel, essa luta do Vigia boa, com o boa. Ultron. Mas o Vigia, ele não é tão poderoso assim, né? Porque ele segurou até onde deu o Ultron, né, Diego? Uma hora o Depois, Ultron explodiu o cabeção dele, né? sim. Uma hora o Ultron começa a apertar ali o cabeção dele e estourar os miolos dele, começa a rachar tudo ali. Ali, todo mundo assistindo o episódio, ali eu tenho certeza, Leandro, que todo mundo que estava assistindo o episódio ficou com o na mão, né, cara? Ali Ah, todo mundo ficou apavorado ali, pensando assim, nossa, agora vai dar problema. Mas sim. ele consegue ali, né? Ainda fala assim. É massa quando ele tá naquela luta dele com o Ultron um pouco mais cedo, que ele fala assim: eu sou o Vigia. Uma hora ele dá um golpe no Ultron e fala: eu sou o Vigia. Né? Uma hora ele fala isso assim. E daí também ele fala pro Ultron, quando o Ultron fala que ele é fraco, ele fala assim: mas você vai conhecer o poder da minha vontade. Né? Ele é o cara Ah, do coach, né, velho? Minha vontade é estar acima disso. sim. Mas aí, cara, a gente O coach tem é bom. é, mas aí, cara, a gente tem a finaleira, onde ele viu que vai dar ruim e teve que bater em retirada, né, cara? E quando ele bate em retirada, quem é que ele vai procurar, Leandro? Quem? Quem? Não. Não, não é o Não é Kang. o Kang, não é o Kang. Ele vai procurar ali, né, o Doutor Estranho Supremo, né, o nosso Sim. Jafar, né? Pra mim parece muito o Jafar, Jafar Jafar. ali. E aí vai chamar ele, né? E o Doutor Estranho Supremo tá ali mais de boa, já tá mais, não tá mais tão enfurecido, já tá, Né? né, um tempinho de castigo ali na salinha do Já castigo ali, né? pensou, Sozinho.
Pensou, repensou nas atitudes, viu que fez foi errado, né, Diego? Ficou no Mas, exato, ficou no cantinho do pensamento ali. cantinho Mas do aí, castigo, sim. mas aí acho legal que quando o vigia chega, ele vai lá ainda, né, restaura seu orgulho e fala, né? Uhum. Fala, vigia, fala que eu quero ouvir. Não, precisa falar, tem Aham. que falar, quero ouvir. Mas é O isso, vigia fala, Diego. tá bom, eu preciso de ti. Mas é isso, né, Diego? Não dá pra viver a vida se escondendo, né? Ainda mais o vigia Não, ali que ama ficar olhando outras realidades, né? Assistindo TV. Imagina tirar esse hobby dele. Pô, o nosso é. cabeçudinho ali não ia curtir, né? Pô, quer acabar com o Big Brother dele ali, que palhaçada é É. essa? Ô, meu, assim, ó, eu só quero propor uma discussão antes do final, Leandro, que é o Hum, seguinte, não uma discussão, mas uma conversa, né? Cara, como foi legal, assim, essa forma como o Ultron usou as joias, né? Muito diferente sim, sim. da forma como o Thanos pensou nas joias, porque eles tinham ideais similares, né? Não é a mesma coisa, mas eram similares, né? Uhum. Digamos que o Thanos ainda era um pouquinho mais de boa, né? O Thanos, assim, né? Sim. Ele era 50% melhor que o Ultron, eu diria, É. assim, né? Que ele queria acabar só com 50% da galera, né? Mas enfim, era uma ideia genocida e tal de destruição. Só que o Thanos ele era mais prático, né? O Thanos ele não estava querendo sujar tanto as mãos, ele já estava cansado de sujar as mãos. Então o último movimento de mãos que o Thanos queria fazer era o estalo de dedos. E o Ultron duvido que não soubesse da possibilidade ou não pudesse estalar os dedos, já que ele é uma inteligência muito maior do que a inteligência do Thanos, né? Sem desmerecer o Thanos, tá, Thanos? Não fica magoado comigo, eu gosto muito de ti. Mas o Ultron é a inteligência, né, suprema, assim. Então, Sim, sim. ele saberia que poderia estalar os dedos. Por que não instalou? Na minha visão, não é bem assim. O Ultron tá fazendo o que ele tem que fazer, é o meu propósito. Eu acho que é assim que tem que ser para trazer a paz. Eu acho que o Ultron gosta de um fightzinho, gosta de um UFC. Porque ele vai lá destruir os locais, ele vai destruir as pessoas. Ele não estala os dedos, mesmo tendo as joias, né? E poderia estalar os dedos, sei lá, que instalasse 2 vezes, né? E aí faz os dois 50% ali, acaba com todo mundo. Não, cara, ele não faz isso. Ele vai lá destruir tudo. Também, cara, eu penso que uma outra interpretação que a gente pode dar, né, é como ele soube manipular muito melhor do que o Thanos as joias, né, cara? Muito Sim. melhor, assim. Ele sabe usar muito mais potência, assim, os poderes e combinar os poderes das joias de maneiras incríveis e muito mais rápidas, né? E até penso em dizer que é ele manipulando tão bem as joias que ele consegue transcender as realidades e consegue então navegar por elas. Mas aqui entra a minha teoria, a nossa teoria, né? Vamos juntos aqui nessa. É que eu vou te Claro. surpreender aqui com o que eu escrevi aqui pra gente, pra esse final do encontro. Leandro, sabe o que eu queria levantar aí pra gente debater? O seguinte: será que essa possibilidade que surge no final ali da destruição dos mundos, no momento que o Ultron consegue se dar conta das outras realidades e consegue navegar por elas, e principalmente a partir da fala do Vigia, surpreso com uma mudança que ele não contava que era: como que isso é possível? O Vigia fala assim: eu vejo tudo, eu sei tudo que vai acontecer. Por que isso está fugindo da natureza das coisas? Será que isso não está acontecendo ao mesmo tempo, Leandro, em que a gente tem o final de Loki na Cidadela do Fim do Mundo, quando a gente tem aquela mudança radical no curso do multiverso, porque a gente tem a morte, né, pelas mãos da Sylvie, na facada mais sem graça do MCU, a gente tem a morte do Kang, ele mesmo, né? A gente tem a morte, né, do aquele que permanece, e nisso mostra um monte de ramificações naquilo que parece ser ali uma certa paz ali nas linhas temporais, né? Então, será que isso não tem alguma relação com essa passagem do Ultron, assim, de poder agora navegar e também essa perda de controle do Vigia do que está acontecendo? Será que esses eventos não podem estar um conectado ao outro? Lanço aí Ah, essa cara, teoria aí pra gente viajar. acho muito possível isso sim, né? E como tu falou, né? Quando tu usa todos os poderes das das seis joias, né, ao mesmo tempo, como a gente viu com o Thanos e com o Hulk, e esse poder te danifica também, né, Diego? Sim. Então, o Ultron, como é um ser muito inteligente, ele deve ter conhecimento disso e tá no peito Boa, dele, né? Tá boa. encrostado nele as joias, né? Sim, Então, boa. ele usar as joias, ele se destruiria, né? Se bem que ele é uma Uhum. inteligência artificial, poderia haver um outro corpo, mas aí o corpo do Visão é um corpo perfeito, né? Então ele não vai querer se autodestruir, né, Diego? Isso é uma teoria Boa. do porquê ele não usar as joias, né? Boa. Muito Mas inteligente.
tudo que tu falou faz sentido, meu. Pode ser, o Vigia não consegue mais ver nada, porque é o momento que a Sylvie deu aquela facadinha no Kang. Facadinha sem dor, nem o ui, ele falou, né? Só deu uma piscadinha pra ela. Não, não, Só talvez ele dizer, piscadinha, piscadela. morri. Trichaves, né? Trichaves, o bagulho. Ali foi foda, ali foi foda. Mas Não, mas faz enfim, todo sentido. aquilo ali, assim, Uhum, teoricamente foi apresentado pra gente aquilo ali como algo uhum, mega catastrófico, né, cara? aham. Nossa. Não, faz Então, todo assim, sentido. tô esperando para ver grandes consequências daquilo, entendeu, Leandro? E aí eu acho que isso faz sentido, né? Porque é meio parecido, assim, sabe? O que aconteceu, Uhum. se tu parar pra pensar, o Kang, naquele momento, tem uma hora que ele fala assim, ó, eu sei tudo que vai acontecer, opa, até agora. É, Opa, a partir de agora eu não sei mais o que vai acontecer. Então acho que as coisas estão conectadas nesse sentido, porque me pareceu muito similar a fala, sabe, dos dois, do muito, Kang muito. naquele episódio com agora do Vigia. Então isso que me chamou a atenção, quando ele falou aquilo, na hora eu me lembrei do final de Loki e Uhum, pensei, cara, será que não tem uma conexão aqui? Fica essa possibilidade. uhum. Leandro, o que esperar do episódio 9? Só três coisinhas rapidinho. Agora tu falou do Kang. Desculpa. E quando eles vão quebrando realidades, se eu não me engano, aparece uma pirâmide. Talvez essa pirâmide esteja relacionada com o Kang, né? Quando eles vão lutando, quebrando realidades. Beleza. Outra coisa que eu queria falar rapidamente aqui é que o Vigia toda hora ele fala, né? Que ele não quer intervir, né? E daí eu tentei pensar e relacionar com os Eternos, né? Porque os Eternos também não interviram em nenhum momento, né? Então talvez, será Uhum. que eles só vão intervir quando a vida deles estiver em perigo? Né? Porque o Vigia só vai intervir agora porque está em perigo a vida dele, tá? E Pois é. agora, respondendo a tua pergunta, o que esperar do próximo episódio aí? Cara, então o Vigia vai intervir, ele vai formar um time, né, Diego? Ele vai chamar todo. Ele ficou assistindo ali o Big Brother dele, várias emissoras, e agora vai chamar o principal de cada emissora, né? Vai chamar ali a Capitã Uhum. Carter, vai chamar o Pantera Star-Lord, o Thor da Uhum. balada, que tem tatuagem, né? Ciência no braço. Uhum. Talvez o Homem-Aranha dos zumbis, né? Talvez o Boa. Killmonger, né? E, cara, tinha no trailer, aparecia a Gamora, né, meu? Só que não teve Pois é, episódio focado na Gamora. E eles pois é. falaram que um episódio foi cortado, né? Então Só pode que eu ter não sei. sido esse. Mas será que foi. Porque se ela vai estar no time, como é que vão cortar um episódio da Gamora, cara? É Pois é, né? importantíssimo. Será que nesse episódio o Tony Stark ele ia sobreviver? E eles cortaram fora? Porque o Tony Stark é o É, nosso ponto absoluto, né, Diego? de repente foi isso. Eles queriam fazer um episódio que o Tony Stark ia sobreviver, mas era um ponto absoluto, não conseguiram fazer o episódio foi cortado. De repente é isso que aconteceu. Não, claro que a Gamora aparecer, ela ainda pode aparecer, né? A É. gente pode apenas não ter um episódio só dela e apenas poder ter ela aparecendo, porque agora a gente entende que é isso que vai acontecer, né? Que o Vigia vai começar a recrutar nas realidades que ele puder recrutar, né? A patrulha para defender ele, né? Vai formar ali o time. E os Guardiões do Multiverso, né? E Sim. aí ele pode recrutar a Gamora, e na hora de recrutar essa Gamora que a gente viu no trailer, aí pode aparecer, né, muito rápido, né, 3 minutos, né? Velocidade velocidade Warif. Warif, né, velocidade Warif, ele vai lá, invade a realidade dela, fala rapidinho, ó galera, aqui a treta é essa, ó, e aí eu vim aqui pegar a Gamora, É, vambora, a gente precisa dar um rolê pesado aí, vambora. é isso. Ô, Diego, uma última pra acabar o episódio. Qual Ah, seria. Vamos pensar aqui, ó. Qual seria o nome do próximo episódio, então? Será que a gente consegue adivinhar? Pô, se a gente adivinhar, ia ser muito legal. nome do próximo É, episódio? sei lá, tipo assim, e se o Vigia interferisse, né? Algo Esse é um assim. ótimo nome, esse é um ótimo Gostou? nome. Ó, Esse é um foi, ótimo foi. nome. Pensei agora, pensei agora. Não, mas foi perfeito. Eu acho que esse é o melhor nome que esse episódio poderia ter. Acabou, Acho que acabou a esse é brincadeira, o é melhor isso. nome. Foi meio rápido, foi velocidade Arif essa brincadeira. Bom, mas então é isso, cara. O que eu tinha anotado aqui pra falar, fechou, tá? Vamos Tinha isso. anotado aí várias referências. Agora a gente vai descobrindo mais ao longo do tempo e vamos Sim, sim. postando no Nerdverso Cast. Vai ter vídeo de referências como a gente sempre faz. Estejam acompanhando aí com a gente. E assim, ó, estamos gravando agora, né, esse episódio. E na semana que vem, então, a gente tá gravando aqui agora no dia que estreou, né? No dia 30 de setembro. Na semana que vem tem Já a passou, estreia né? de. Já tá na madrugada aqui, né, Diego? Verdade, verdade. A gente começou a gravar no dia 29. Mas assim, ó, na semana seguinte, né, Leandro? Teremos a estreia Mas, ô, de Diego, Venom e a isso, Música de Oficina, né? isso mesmo. E quem é de Porto Alegre, hein? Será que a gente convida o pessoal de Porto Alegre pra ir ver, Diego? O que tu acha? Pode ser. Legal, Ó, legal. Uma boa ideia. Quem quiser quinta, participar junto aí, dá o serviço aí. quinta-feira, então, dia 7 de outubro já, né? Então, à 1h30 da tarde, nós vamos no Iguatemi. Vamos no Iguatemi fazer Isso. propaganda aí. Não tá nos patrocinando, mas a gente vai lá.
Não estamos ganhando nada com isso. Mas quem quiser aparecer lá, tirar uma foto junto com o Nerdverso, dar um oi ali, comentar que assiste, que acompanha, enfim, a gente vai estar, então, lá para assistir, para poder fazer depois aquele super podcast para vocês. Então, no dia 7 de outubro, né, no dia da estreia oficial aqui no Brasil, de Venom 2, Tempo de Carnificina, a gente vai estar ali a 1h30 no Iguatemi para assistir o filme. E a gente vai chegando então ao final de mais um episódio, Leandro, mais um episódio incrível, esse que já é o episódio número 41 dos nossos podcasts, né? Quem acompanha pelo YouTube, o YouTube começou um pouco depois, não temos as filmagens de todos os episódios gravados em áudio, esses aí vocês encontram no Spotify, mas, né, também aqui estamos em mais um episódio também em vídeo, para quem está assistindo a gente no YouTube. E agora a gente vai encerrando esse episódio e, mais uma vez, aí na expectativa para a semana que vem, o último episódio de What If na quarta-feira de manhã e na quinta-feira, vamos ver como é que vai ser aí Venom 2, aí, esperando que venha um filme que possa ser um pouco melhor do que foi o primeiro, né, que não foi tão bom, mas bastante coisa nova chegando por aí. Acho que é isso, Leandro. Deixa tua despedida aí pra galera. Pô, abração pra todo mundo aí, então nos sigam no @nerdversocast, se inscrevam no nosso canal no YouTube, é só procurar Nerdverso, espaço cast, né, separado ali. E obrigado a todo mundo aí que tá sempre nos seguindo, interagindo nossas pesquisas, que nos ouve nosso podcast, nos mandam mensagem. E é isso, então, semana que vem vai ter 2 podcasts, o último de What If e ainda o especial sobre Venom. Muito bem, muito bem. Então acho que é isso, galera. Obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Deixa teus comentários lá no nosso Nerdverso Cast no Instagram. Quem está assistindo pelo YouTube, já deixa teu like verso aqui, comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu mais gostou, manda teorias pra gente, participa com tudo. É isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.